Às vezes, e durante a história vimos isso acontecer em vários momentos, podemos ter a tentação de pensar, vendo tantas coisas no mundo, na nossa sociedade, que não correspondem ao que nós sabemos que deveria ser, nem sequer o que a gente acha que poderia ser, o que a gente sabe. Porque a gente vê um monte de situação realmente que clamam de tão absurdas e, às vezes, inclusive, iníquas. E a tentação é a de achar que tudo se solucionaria com uma grande revolução, com alguma potência política que poderia impor leis que fariam com que as pessoas agissem da forma correta. E, como eu dizia, ao longo da história, houve situações nas quais revoluções procuraram mudar radicalmente a configuração da sociedade. Porém, e essa é a verdade, todos esses movimentos, todas essas mudanças propostas, no final das contas, ficam só na superfície. Porque não adianta impor comportamentos às pessoas se os corações não foram mudados. Porque com o passar do tempo, as pessoas encontram sempre um modo e tal, e de repente, quando a gente vai ver, a situação final é pior do que aquela inicial. E se nós olhamos a primeira leitura de hoje, mas também o Evangelho, mas comecemos pela primeira leitura, vamos ver como a proposta de Deus é uma proposta que não começa de algo que desde fora é imposto para dentro, mas é uma proposta que quer mudar o de dentro para depois ter uma mudança exterior. E vimos claramente isso na carta, que é uma carta brevíssima, mas muito bonita. É a última das cartas de São Paulo do Novo Testamento, que é a carta a Filémon. Uma carta que São Paulo já escreveu quando já estava bem idoso, estava preso, esperando o seu julgamento. E na prisão ele tomou conhecimento, porque veio acudi-lo, esse escravo que se chamava Onésimo, que era escravo desse cristão chamado Filémon, para quem Paulo então escreve a carta. O fato é que Onésimo acabou se convertendo, foi batizado, e Paulo então escreve a carta fazendo recomendações a Filémon. E é muito bonito, porque Paulo não diz em nenhum momento, e pode parecer um pouco estranho, que Filémon deveria libertar a Onésimo. E de fato, em outras cartas de Paulo, Paulo recomenda aos escravos que sejam bastante dóceis aos seus amos. Aí pode perguntar, mas que absurdo, onde já se viu isso? A questão não é que Paulo aprovasse a escravidão. O fato é que não queria impor desde fora uma mudança, sem que os corações estivessem convertidos. E por isso ele escreve algo tão bonito, realmente é uma carta belíssima e profunda. Ele diz: faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Já vê aqui a dignidade, considera como um filho, muito embora a lei dissesse que era um escravo. Antes, ele era inútil para ti. Ou seja, como escravo, uma pessoa pensaria o contrário. Ou seja, o escravo é útil porque faz o trabalho e tudo. Não, ele era inútil porque, no fundo, era só considerado um instrumento. Agora, ele é valioso para ti e para mim. E aí, Paulo diz, eu estou mandando de volta para ti, ele é como fosse o meu próprio coração. É uma coisa belíssima. E aí conclui, e aqui está talvez a forma mais profunda dessa mudança de coração, de perspectiva que o cristianismo quer realizar em todos nós. Se ele foi retirado, diz São Paulo, por algum tempo, talvez seja para o que tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido. Essa é a verdadeira mudança. A forma externa, no final das contas, vai ser uma consequência.
Dizer que no Evangelho também vemos um pouco essa mudança interior quando Cristo fala do reino de Deus. Né? E aí, né, diante da pergunta dos fariseus que queriam saber quando ia se manifestar o reino de Deus, o que eles entendiam por reino de Deus? Uma realidade exterior. Né? Quando Deus ia impor a sua lei, quando ia impor o seu domínio, quando o Messias conquistaria todos os demais reinos e governaria com braço forte. E aí qual é a resposta de Jesus? O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem poderá se dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, nos vossos corações. É ali que começa o reinado de Deus, é ali que começa ou deve começar o domínio de Deus no meu coração, porque ali é que muda tudo. E, portanto, cada um de nós, diante sempre dessa tentação, a gente vê as coisas, a gente reclama da política, reclama dos políticos, ou faz, acha que aquele político vai resolver, aquele outro que vai resolver. Não é nada disso. Eu tenho que primeiro pedir a Deus essa graça de mudar o meu coração, de ter convicções profundas, de olhar o próximo verdadeiramente como meu irmão, não como um adversário, não como alguém que eu desprezo, não como alguém que eu ignoro, mas realmente, como São Paulo recomendava a Filémon, já não como alguém que é inútil, mas alguém que vai te fazer muito bem, alguém que é teu irmão. Temos a certeza, o reino de Deus está no nosso coração. Nós somos moradas da Santíssima Trindade, mas também quem está diante de mim o é. E se não é batizado, Deus quer que ele seja. Portanto, todas as pessoas nos interessam o bem de cada pessoa, independentemente da vida que está levando. Peçamos, então, também a intercessão de São Josafá, esse mártir, falecido no ano 1623, que era de família ortodoxa, da Igreja Ortodoxa, e se converteu ao catolicismo e se dedicou à unidade dos cristãos, porque isso é tão importante. Mas desde dentro, também ele não quis impor a unidade, não quis, olha, vocês se não forem católicos, vocês vão... Não, quis fazer um trabalho, que a gente diz de formiguinha, convencido dessa mudança interior. Tão bom trabalho ele fez, que gerou a raiva dos outros, que não aceitavam ver tantas conversões, que acabaram matando a ele. Por isso ele é mártir. Então, que nós tenhamos esses exemplos também diante dos olhos da verdadeira eficácia, que não é aquela dos homens, mas a de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.